Oi, pessoal! Estamos aqui juntos novamente para dar continuidade à nossa aula de Química, a nossa aula 3. Hoje a gente começa com um módulo novo, o módulo 5. Só que antes da gente iniciar, antes da gente começar a nossa aula, eu queria saber como que vocês passaram a semana, se deu tudo certo, se vocês estão conseguindo se organizar com a matéria, com os exercícios, estão tirando dúvida. Espero que vocês estejam conseguindo se organizar e a gente vai se falando nas aulas de assistência, nas aulas para tirar dúvida, né? E a aula de hoje, para mim, é uma aula muito especial. É um módulo novo, a gente começa uma matéria nova, só que é nessa aula que eu gosto de apresentar aos alunos a minha companheira de trabalho, com quem eu monto todas as minhas aulas, organizo as minhas aulas, quem eu apresento lá no colégio, quando a gente está em sala de aula, né? A minha companheira, a tabela periódica. Então, hoje a gente vai aprender como que foi montada essa tabela, como que a gente usa a tabela na aula de Química no dia a dia, como que funciona essa tabela periódica. Então, no início do século XIX, o que começou a acontecer? Vários cientistas começaram a descobrir vários elementos químicos. Só que no meio científico eles não estavam conseguindo se organizar, porque cada um dizia uma coisa. Chegou vários cientistas, né? Tentaram montar uma tabela, só que a gente vai falar só de alguns na aula de hoje. Chegou um cientista chamado de Meyer e ele pensou assim: olha, eu vou dar uma organizada nisso aí. Eu vou pegar os elementos que foram encontrados até aqui e vou organizar na forma de uma tabela. Acontece que o Meyer, ele dava maior prioridade às propriedades físicas dos elementos, porque era o que ele lidava no dia a dia, era o que ele estudava mais. Então, volume, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição. Então, ele resolveu pegar os elementos da época e dar uma analisada com relação a ponto de fusão, ponto de ebulição, as propriedades físicas de cada elemento da época. Acontece que tinha falha nessa organização do Meyer. Ele não conseguia prever quais seriam os próximos elementos que iam ser descobertos. Então, não deu certo. Veio um outro cientista chamado de Mendeleev. Mendeleev, na época, dava maior prioridade às propriedades químicas dos elementos, porque era o que ele estudava no dia a dia. E ele gostava de pegar os elementos que estavam sendo descobertos, colocar pendurado no laboratório dele, em cartazes, e ele ficava ali analisando cada elemento que estava sendo descoberto. Ele começou a notar que cada coisa que se descobria de cada elemento, alguns tinham alguma semelhança. Então, ele começou a reorganizar os cartazes do laboratório dele. Ele começou a colocar os elementos que tinham alguma semelhança próximos. Ele organizou na forma de linhas horizontais os elementos que estavam sendo descobertos na época e na forma de colunas verticais. Então, os elementos que apresentavam alguma semelhança, ele colocava na mesma coluna. E ele começou a notar que alguns repetiam. Então, ele colocava tudo junto. Ele organizou também esses elementos em ordem crescente de massa atômica. E ele ainda conseguia prever quais seriam os próximos elementos que iam ser descobertos. Só que também tinha falha na organização de Mendeleev. Não deu certo. Teve que ter tipo um complemento. Quem que fez esse complemento? Foi um outro cientista, chamado de Moseley. Ele conseguiu fazer uma associação entre a identidade do átomo, que era o número atômico, com a quantidade de prótons que existia dentro do núcleo do átomo. Então, ele fez essa associação de identidade com a quantidade de carga positiva, com a quantidade de prótons no núcleo do átomo. Então, como é que ficou? Depois dessa descoberta, a tabela periódica atual, ela ficou organizada em linhas horizontais, que são chamadas de períodos, em colunas verticais, que são chamados de família ou grupos da tabela periódica,
ordem crescente de número atômico e os elementos que apresentam alguma semelhança entre si se encontram na mesma coluna. Foi dado maior prioridade às propriedades físicas e químicas dos elementos. Quer dizer, a gente pegou os principais cientistas, né, que organizaram essa tabela periódica e juntou o estudo dos três, de Meyer, Mendeleev e Moseley. É o que a gente vai ver tudo junto a partir de agora para tentar entender um pouquinho da tabela periódica. Primeira coisa que a gente vai tentar entender, as linhas horizontais da tabela. Quando eu pego uma tabela periódica, eu vou contar o número de linhas, parece que tem 9 linhas a tabela periódica. Ó, se eu for contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que a gente não pode considerar 9 linhas na tabela periódica, a gente tem que considerar 7 linhas. A tabela periódica ela tem 7 linhas, parece que são 9, mas a gente considera 7. Essas duas últimas linhas aqui, que eu contei como 8 e 9, vamos considerar que é como se fossem linhas especiais. Elas vão estar junto com a linha 6 e a linha 7 da tabela periódica. Eu posso fazer a leitura dos elementos na tabela da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, na forma de linhas horizontais, que a partir de agora eu chamo de períodos. Os períodos são as linhas horizontais da tabela. Cada período indica o número de níveis de energia ou o número de camadas eletrônicas. Se eu pego o elemento, por exemplo, o sódio, que está aqui, qual é a linha que o sódio se encontra na tabela periódica? Então, eu vou contar, ó, 1, 2, 3. O sódio está na terceira linha da tabela periódica, no terceiro período da tabela. Quer dizer que o sódio ele tem 3 níveis de energia, K, L e M. Se eu pegar um outro elemento, eu vou pegar agora o galho, que se encontra aqui. Qual é a linha que o galho se encontra na tabela periódica? Então, ele está na 1, 2, 3, quarta linha da tabela periódica. Quer dizer que o galho está no quarto período. Ele tem 4 níveis de energia, K, L, M, N. Então, o período são as linhas horizontais da tabela, que são 7. Indica o número de níveis de energia ou camadas eletrônicas que o átomo possui no estado fundamental. Eu peguei aqui como exemplo um putz, porque foi o que a gente viu na última aula. Então, para a gente não esquecer as exceções que a gente está vendo em química, eu coloquei o molibdênio. É muito mais fácil, depois que a gente entende uma tabela periódica, pegar o elemento e procurar direto na tabela qual a linha que ele se encontra. Mas pode acontecer de eu ter que fazer ou de aparecer a configuração eletrônica, né? O elemento ter um número atômico, ter sido feita a configuração eletrônica de acordo com o diagrama de Pauling. Então, eu tenho que entender também pela configuração eletrônica. Na hora que eu faço a distribuição eletrônica do molibdênio, eu noto que, putz, parou no subnível mais energético D, com 4 elétrons. A gente combinou na última aula que quando o subnível mais energético é o subnível D, com 4 ou 9 elétrons, não pode. O que a gente tem que fazer primeiro? A transferência de elétron, tem que arrumar a distribuição eletrônica. Então, a primeira coisa que eu fiz foi transferir um elétron do subnível S mais energético para o subnível D mais energético. Então, eu tinha 5S2, eu fiquei com 5S1. 4D4, eu fiquei com 4D5. Agora sim, vou dar continuidade à matéria. Eu quero saber qual é o número mais alto que aparece na minha distribuição eletrônica. Eu vou chamar esse número de número grandão. Lembra que são 7. Esse número grandão indica o nível de energia, que a partir da aula de hoje, além de chamar de nível ou camada, eu também vou falar de período. O número mais alto que aparece na distribuição eletrônica do molibdênio é o número 5, indicando que o molibdênio, se a gente for procurar na tabela periódica, ele vai estar na 5ª linha da tabela periódica, no 5º período.
Indica também que o molibdênio ele tem 5 níveis de energia: K, L, M, N e O. Coloquei como segundo exemplo o neônio com número atômico igual a 10. Fui para o diagrama, segui a diagonal, a ordem de energia, fiz a configuração eletrônica e notei que o número mais alto que aparece nessa distribuição é o número 2, indicando que o neônio está na segunda linha da tabela periódica, ele está no segundo período. Ele tem 2 níveis de energia, K e L. Coloquei também como exemplo o fósforo. Fiz a configuração eletrônica seguindo o diagrama de Pauli pela diagonal, pela ordem de energia e notei que o número mais alto que aparece na distribuição eletrônica do fósforo é o número 3, indicando que se eu for procurar o fósforo na tabela periódica, ele vai estar na terceira linha da tabela periódica. Ele está no terceiro período, ele tem 3 níveis de energia, K, L e M. Então, a partir de agora, é muito mais fácil procurar o elemento direto na tabela do que fazer a configuração eletrônica. Claro que se tiver que fazer, a gente também vai entender como que isso funciona, como que se resolve uma questão seguindo o diagrama de Pauli. Além de eu ler os elementos da tabela periódica na forma de linhas, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, eu também posso ler os elementos da tabela periódica na forma de colunas verticais. Eu posso pegar uma coluna e ler todos os elementos que compõem essa coluna de cima para baixo, de baixo para cima. Onde a partir de agora eu vou chamar isso de família ou grupo da tabela periódica. Ao todo a gente tem 18 colunas verticais na tabela, 18 grupos, 18 famílias na tabela periódica. Onde a família, ela indica o número de elétrons da camada de valência, para os elementos que se encontram nas extremidades da tabela, que a gente já vai ver quais são, que são chamados de representativos. Então, lembra que quando eu falei de Mendeleev, ele pegava os elementos, ele organizava, ele notou que alguns elementos tinham alguma semelhança entre si. Ele organizou como coluna, ele colocava numa coluna quem tinha a mesma semelhança. Isso é o grupo. É a família que a gente vai começar a estudar a partir de agora. Eu peguei aqui como exemplo o silício. Vou procurar na tabela periódica agora, sem distribuição eletrônica, sem configuração, para a gente ver como fica bem mais fácil. Procurando o elemento Si, o silício na tabela periódica, eu encontro ele aqui. Agora eu quero saber qual é a linha, qual é o período que o silício se encontra. Eu vou contar. 1, 2, 3. Terceira linha, terceiro período da tabela periódica. E qual é o grupo? Qual é a família? É só contar qual é o número da coluna que o elemento se encontra. Então, silício, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Na coluna, 14. No grupo, 14. Na família, 14. Eu conto, então, a linha e o grupo, a coluna que o elemento se encontra na tabela periódica. Muito mais fácil. O segundo exemplo, eu peguei o bromo. Vou procurar o símbolo Br com o número atômico 35 na tabela periódica. Ele está aqui. Qual é a linha, qual é o período que o bromo se encontra? 1, 2, 3. Quarta linha da tabela periódica, quarto período. Qual é o grupo? O número da coluna. Como eu falei que a tabela periódica tem 18 colunas verticais, o bromo está na penúltima coluna, no penúltimo grupo, no grupo 17. Família 17. A gente vai, a partir de agora, classificar a tabela periódica. Pela posição que o elemento se encontra na tabela, ele vai receber um nome. Ele pode aparecer nas extremidades da tabela periódica, ele pode aparecer no meio da tabela periódica ou na parte mais baixa, nas duas últimas linhas que parecia ser a linha 8 e 9 e a gente combinou que vai ser a linha 6 e 7, sexto e sétimo período da tabela periódica. Em cada classificação, a gente vai ver alguma semelhança de acordo com a família ou o grupo que esse elemento se encontra.
de acordo com a configuração eletrônica, pelo diagrama de Pauling. A gente vai ver primeiro os elementos que se encontram nas extremidades da tabela periódica, tirando o hidrogênio. Eu falo sempre que é a parte alta da tabela, que a partir de agora a gente vai chamar de elementos representativos. Essa é a extremidade da tabela periódica, que aparece aqui da cor rosa. Depois a gente tem a parte mais baixa da tabela periódica, que eu falo que são os elementos intermediários entre uma extremidade e outra, que podem ser chamados de elementos de transição ou elemento de transição externo. A parte mais baixa da tabela periódica são essas duas últimas linhas aqui. São elementos que estão embutidos na terceira coluna, no terceiro grupo da tabela periódica. São os elementos de transição interna. Apesar de eles estarem aqui na parte mais baixa, eles têm semelhança com a terceira coluna no sexto e no sétimo período da tabela. São os elementos de transição interna. Os representativos, eles têm nomes especiais. Cada elemento que se encontra na coluna, nas extremidades da tabela periódica, apresenta um nome especial. Alguma semelhança eles também têm que ter entre si, para fazer parte da mesma coluna, para fazer parte da mesma família, do mesmo grupo da tabela periódica. E uma das semelhanças está de acordo com a configuração eletrônica. A primeira coluna que aparece aqui, da cor vermelha, porque eu tiro o hidrogênio ele aparece aqui, parece que ele está junto com a primeira coluna, mas ele não faz parte desse grupo. Ele não faz parte dessa família. O hidrogênio a gente vai estudar nas próximas aulas. O primeiro grupo, ou a primeira família, a gente chama de metais alcalinos. O segundo grupo, ou a segunda família, são chamados de metais alcalinos terrosos. A gente está estudando os representativos, as extremidades da tabela periódica. Então, agora eu vou para o outro lado da tabela periódica. Eu continuo representativo aqui. E o nome desse grupo e dessa família, que vai ser o grupo 13, eu fui para o outro lado. Eu pulei 10 colunas para chegar nessa coluna aqui, nesse grupo, nessa família. O nome desse grupo vai ser o nome do primeiro elemento que aparece, que é o boro. Eu vou chamar de família ou grupo do boro. O grupo 14 vai ser chamado também de acordo com o primeiro elemento que aparece, que é o carbono. Família do carbono ou grupo do carbono. O próximo grupo, que é o grupo 15, também vai receber o nome do primeiro elemento que aparece, que é o nitrogênio. Vai ser família do nitrogênio ou grupo do nitrogênio. O grupo 16 mudou, a gente está indo no ritmo. Então, boro, carbono, nitrogênio. O primeiro elemento que aparece aqui é o oxigênio, mas eu não posso falar que é a família do oxigênio. Eu vou chamar de família dos calcogênios, ou grupo dos calcogênios. O grupo 17 eu vou chamar de família dos halogênios, ou grupo dos halogênios. E a última coluna da tabela periódica vai ser o grupo 18, que é o grupo ou a família dos gases nobres. Os elementos representativos, eles apresentam nomes especiais. E para fazer parte da mesma coluna, esses elementos têm alguma semelhança entre si. Senão, eles não estariam na mesma família, no mesmo grupo da tabela periódica. Os representativos, além de estarem nas extremidades da tabela periódica, na configuração eletrônica, quando a gente usa o diagrama de Pauling e quando a gente faz a distribuição eletrônica, vai terminar como subnível mais energético o subnível S ou o subnível P da última camada, da camada de valência. O que é o mais energético? É onde encerra a distribuição eletrônica. A gente já viu isso na aula passada. Então, fiz a distribuição, acabou a distribuição, encerrou a distribuição no subnível S ou no subnível P, eu vou chamar de elemento representativo. O detalhe é que o elétron vai ser da última camada, da camada de valência, da camada mais externa.
Os nomes especiais, a gente vai ver a semelhança que cada grupo, cada família dos representativos tem. A gente faz a distribuição eletrônica para o grupo 1, para a família 1, que são os metais alcalinos, e vai terminar com NS1. O que é esse N? É o nível de energia. Quem aparece na primeira linha dessa coluna é o hidrogênio, mas ele não faz parte dessa família. Então, eu vou para a segunda linha. O NS1, quem que aparece na segunda linha? É o lítio. A configuração eletrônica dele vai encerrar com 2S1. Quem está na segunda linha, tá? Quem está na terceira linha, que é o sódio, vai encerrar com 3S1. Na quarta linha, que é o potássio, 4S1. Então, a semelhança que esses elementos têm quando fazem parte do grupo 1, os metais alcalinos, é que todos têm um elétron na camada de valência. Um elétron na última camada. Quem aparece aqui, ó, é o potássio. Agora, procurando direto na tabela, que é muito mais legal e muito mais fácil, ó, potássio está em qual linha? 1, 2, 3, quarta linha. Quarto período. Em qual grupo? No grupo 1. Segundo grupo, segunda família, são os metais alcalinos terrosos. A configuração eletrônica, a semelhança que esses elementos têm, vai fazer a distribuição e vai terminar com NS2. Todos que fazem parte do grupo 2, eles têm 2 elétrons na camada de valência, 2 elétrons na última camada. Então, começa aqui com o berílio, ó, na segunda linha, vai terminar com 2S2, magnésio, 3S2, cálcio, 4S2 e assim por diante. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai para o outro lado da tabela periódica. A gente vai para a família 3A, como era chamado antes. Se vocês notarem, eu coloquei como 3A, 4A, 1A, 2A, que é um termo antigo, né? Mas a gente pode chamar de família 13, grupo 13. Antigamente a gente chamava de 3A, 3B. Aparecia esse termo A e B na tabela periódica, que não se usa mais. Eu só coloquei aqui para vocês saberem que isso existe também, que existia também, tá? Acontece que o subnível S do grupo 1 e do grupo 2, a gente viu que um terminou com S1, o outro terminou com S2. E o subnível S suporta no máximo 2 elétrons. Na hora que eu vou para os representativos do outro lado da tabela, eles estão no grupo 3, família 3. Quer dizer que eles têm que ter 3 elétrons na última camada. Mas eu não posso colocar S3, porque o S suporta no máximo 2. Eu vou para o próximo subnível. Depois do S vem o P. Então aqui, todos terminam com S1. Aqui todos terminam com S2. Eu vou para o outro lado, P. A família do boro vai ter 3 elétrons na última camada, na camada de valência. A configuração eletrônica para dar 3 elétrons tem que ser NS2 e NP1. Lembra que o N é de acordo com a linha que o elemento se encontra. Então, todos dessa coluna terminam com 3 elétrons. Eu peguei aqui como exemplo o alumínio. O alumínio está aqui, 1, 2, 3, terceira linha, terceiro período da tabela periódica. Na coluna, no grupo, lembra que o grupo é o número da coluna, ó. Seu contato disso aqui é da coluna 13. Grupo 13, família 13, é a antiga família 3A. O próximo é a família do carbono. Todos que fazem parte dessa família têm 4 elétrons na última camada. Para dar 4 elétrons, a configuração do mais energético tem que ser NS2 e NP2. Lembra que agora a gente está preenchendo o subnível P. A gente já preencheu o subnível S. O P vai até 6. Eu peguei como exemplo o próprio carbono. Então, o carbono, ele tem número atômico igual a 6. Aqui eu coloquei como 12, eu troquei, eu coloquei a massa atômica ao invés de número atômico. O número atômico dele é 6, né? Então, tá ao contrário. Aqui, ele tá na segunda linha da tabela periódica,
no segundo período e no grupo, se eu contar, vai dar grupo 14, que tá aqui. Antigamente, eu chamava de família 4A. Então, lembrando que aqui tem que ser 6. Na hora de copiar no caderno, coloca 6. 12 é a massa atômica, teria que estar em cima. Eu troquei aqui na hora que eu fui fazer aula. Próxima família, o próximo grupo é a do nitrogênio. Vai ser o grupo 15. Todos têm que ter 5 elétrons na última camada. A configuração NS2 e NP3 para dar 5. Eu coloquei o antimônio como elemento, como exemplo, e ele está na 1, 2, 3, 4, quinta linha, quinto período, no grupo 15. Agora, ó, o oxigênio, não posso chamar de família do oxigênio, lembra que são os calcogênios. Antigamente era a família 6A, agora a gente chama de grupo 16. Todos têm que ter 6 elétrons na última camada. Para dar 6 elétrons, a configuração tem que ficar NS2 e NP4. Coloquei como exemplo o selênio. Ele está na 1, 2, 3, quarta linha da tabela periódica e no grupo 16. A penúltima família, o penúltimo grupo da tabela periódica são os halogênios, é o grupo 17. Todos têm 7 elétrons na última camada. E para dar 7 elétrons, a configuração tem que ficar NS2 e NP5. Eu coloquei o flúor. O flúor está na segunda linha da tabela periódica, segundo período, grupo 17. O último grupo da tabela periódica, essa última coluna aqui, são os gases nobres. É o grupo 18, ou antigamente era a família 8A, e agora a gente chama de gases nobres como nome especial. Então, um dos detalhes dessa família que a gente precisa saber é que eles são considerados elementos estáveis. O que significa isso? Todos têm 8 elétrons na última camada. E para dar 8 elétrons na última camada, a configuração tem que ficar NS2 e NP6, sendo que tem putz. Quem que é o putz da família 8A? É o hélio. O hélio é nobre, mas ele não tem 8 elétrons na última camada, ele tem 2 elétrons na única camada dele, que é a camada K, certo? Então, peguei o argônio como exemplo, tá aqui, 1, 2, 3, terceira linha, terceiro período, no grupo 18, nos gases nobres. A partir de agora, a gente vai dar uma olhada mais especial para os elementos que aparecem na parte baixa da tabela periódica. Eu falei que eram os intermediários, entre as extremidades. A gente chama de elementos de transição ou elementos de transição externa. Característica desses elementos. O subnível S a gente já preencheu de um lado da tabela. O subnível P a gente preencheu, a gente acabou nos gases nobres com P6. Agora, os elementos de transição vão ter como subnível mais energético o subnível D. A gente vai fazer a distribuição eletrônica e vai encerrar a distribuição com o subnível D. Detalhe que para os representativos era da última camada. Do elemento de transição, o subnível mais energético é D da penúltima camada. Então, onde encerrou não é o número mais alto que aparece na distribuição eletrônica. Lembra que vai ser da penúltima camada. Se o período é o sexto, vai encerrar com 5. 5D e um número de elétrons, para ser o mais energético da penúltima camada. Esses são os elementos de transição ou transição externa. Antigamente a gente chamava de família B. Agora a gente não usa mais esse termo. Antigamente a tabela era dividida em família A e B. Agora não. Agora é o número do grupo. O número da família é o número do grupo, da coluna que o elemento se encontra. Então, aqui no grupo 3, todos vão terminar com o subnível mais energético D e 1 elétron. Em seguida, todos vão terminar com D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 e D10. Subnível D suporta no máximo 10 elétrons. E olha que legal, para cada família, cada grupo dos elementos de transição, a gente também vai ter ao todo 10 elétrons. D1, D2, D3, dá para saber até quem são os putz.
É só eu contar, ó, D1, D2, D3, D4. Então, nesse grupo, no grupo, ó, onde o elemento que aparece primeiro é o cromo, todos são PUTs, são exceções, termina com D4. Eu preciso arrumar a distribuição eletrônica. Depois, D5, D6, D7, D8, D9. PUTs também. Tem que arrumar a distribuição eletrônica porque também é uma exceção, para o elemento poder ficar estável. Eu coloquei aqui como exemplo o vanádio. O vanádio está aqui. Em qual linha da tabela periódica? Então, 1, 2, 3, quarta linha, quarto período. Em qual grupo? 1, 2, 3, 4, 5. Família 5 ou grupo 5. Coloquei também a prata. A prata se encontra aqui. Qual é a linha? 1, 2, 3, 4, 5. Quinto período. Qual é o número da coluna? Qual é o grupo ou a família? Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Grupo 11. Fica bem mais fácil encontrar o elemento assim. Agora a gente vai ver a parte mais baixa ainda da tabela periódica. Aquelas duas últimas linhas que parece ser a linha 8 e 9. E eu combinei que não é a linha 8 e 9, vai ser a linha 6 e 7. Esses elementos se encontram no sexto e no sétimo período da tabela periódica. São elementos que eu sempre falo que são elementos embutidos no terceiro grupo, na terceira coluna da tabela, no sexto e no sétimo período. Agora a gente vai fazer a distribuição eletrônica, a configuração eletrônica e vai terminar como subnível mais energético F. Quer dizer, vai encerrar a distribuição eletrônica, vai acabar a minha distribuição no F. A gente viu o S de um lado da tabela, S1 e S2, o P do outro lado da tabela, ia do P1 até o P6, o D no meio da tabela periódica, que ia até D10, agora o F, que vai até 14. O detalhe é que esse F que encerra a configuração eletrônica de um elemento de transição interna é da antepenúltima camada. Os representativos eram da última camada, os de transição da penúltima camada. E os de transição interna é da antepenúltima camada. E vai ficar assim. F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14. Putz! O F só vai até 14. Então, esses dois elementos que aparecem por último aqui, ó, eles vão ter semelhança, lembra que fazer parte do mesmo grupo, da mesma família, tem que ter uma semelhança entre si. Eles são semelhantes ao terceiro grupo da tabela periódica, que termina com D1. Por isso que eles fazem parte desse grupo, dessa família. Os elementos de transição interna voltam a ter nome especial. Quem aparece na sexta linha ou no sexto período são chamados de lantanídeos. Quem aparece na sétima linha ou no sétimo período são chamados de actinídeos. Representativos têm nome especial, transição não tem nome especial e transição interna volta a ter nome especial. Eu coloquei o lantânio, que é o elemento que aparece aqui, na sexta linha da tabela periódica, ele tinha que estar aqui, né? No terceiro grupo, lembra que não vai dar tudo isso aqui, ó, dessa linha, dessa sexta linha, sexto período, nesse grupo aqui, ó. Então, eles colocaram na parte mais baixa. Mas ele faz parte do sexto período do grupo 3. Lembra que esses vão terminar com subnível F, mais energético. Lantanídeos. Agora, os actinídeos. Eu coloquei como exemplo o tório, que aparece aqui, na sétima linha da tabela periódica. Lembra que são elementos embutidos aqui, no grupo 3. Então, são os actinídeos, sétimo período, grupo 3 da tabela periódica. Como que ficou a tabela? De acordo com a configuração eletrônica, a gente tem o subnível S ou P para os representativos, mais energético da última camada. Para os elementos de transição, a gente tem o subnível D, mais energético da penúltima camada. Para os elementos de transição interna, a gente tem o subnível mais energético F da antepenúltima camada. Essa é a nossa primeira parte da tabela periódica. A gente está tentando entender como que funciona a tabela, para ser muito mais legal lidar com a química, para estudar a química, né?
Essa era a nossa primeira parte e eu selecionei alguns exercícios desse módulo para a gente fixar bem, para ficar cada vez melhor de estudar, para a gente gostar cada vez mais. A gente continua no caderno 1, a gente está encerrando a primeira apostila, né? E esses são os exercícios selecionados. Então, façam os exercícios, fixem bem, tirem dúvida na aula de assistência e na próxima aula a gente vai continuar tentando entender a tabela periódica, como que é formada, montada a nossa tabela. Então, uma boa semana para vocês, um beijo para cada um e até a próxima aula. Tchau!